estamos então ao vivo, a live aqui no Facebook e aqui no Instagram. Quem tiver no Facebook, se quiser vir para o Instagram, eu acredito que a imagem está um pouco melhor e a câmera aqui está mais frontal, está mais de cara, mas fique à vontade também caso esteja aí nos acompanhando pelo Facebook. Algumas pessoas já estão entrando, olha lá, como sempre a Liane Rafael Barostici, nome alemão é diferente, né? Lá dos Estados Unidos nos acompanhando. Boa noite, Liane, boa noite, Rafa, a Thaís, a minha amada, o Léo Zaninetti, sempre presente, né, Léo? Que bom, é uma alegria tê-lo aqui, viu? Bom, eu tô naquela fase que para ler letra pequena de longe se faz necessário o uso de lentes corretivas. Melhorou agora. A Daniele também entrando, Cíntia Maria, Ade, Patrícia, muito bem. Olha lá, sejam todos muito bem-vindos nessa live que nós iremos entrar na temática própria do mês de setembro, voltada à questão do suicídio. A Catarina também. Filha, o papai te ama, viu? Se eu não mando beijo pra Catarina e não falo dela, eu chego em casa, ela tá toda chateada, toda frustrada. Mas dizem que é bom, né, frustrar os filhos adequadamente de tempos em tempos. Muito bem. Gilmara também entrou. Excelente. Muito bem, vamos dar início então a esse nosso tema, a essa nossa live, noite de quinta-feira. Aqui em São Carlos, ao menos, faz frio, uma noite fria. Não sei aí nos outros lugares. Se tiver gente de outras cidades, outras localidades, manda aí também para a gente saber quais as cidades, os lugares que tem nos acompanhado. A ideia hoje é entrar no mês de setembro, entrar de cara no mês de setembro dentro da proposta muito salutar que é a campanha do Setembro Amarelo. Então a ideia da live é fazermos uma especial de setembro, especial referente ao mês do suicídio, que é a temática própria de setembro, e justamente por tratar disso também falar sobre o sentido da vida e o vazio existencial, né, que são temas interessantíssimos e que dizem respeito a todo esse movimento, essa crescente nefasta, triste, trágica de suicídio que vem acontecendo a nível mundial. Então, fiquem por aí. Nós nos utilizaremos muito, já digo de cara, né, de um autor que é o autor que eu me apoio dentro da psicologia, que é Viktor Emil Frankl, um psiquiatra austríaco da Terceira Escola de Viena. Entraremos bastante dentro da proposta da logoterapia, né, e em cima disso nós vamos trabalhar essa questão do sentido da vida e do vazio existencial. A Michelle também aí com a gente, Mariana, algumas pessoas lá no Facebook. O Facebook tá dando mais audiência aí que o Instagram, né? Boa noite, pessoal do Facebook, bom tê-los aqui. É o seguinte, esse mês é muito comum nós ouvirmos falar sobre a questão do suicídio. É uma campanha mundial. A ONU já compreende que a questão do suicídio é uma agenda global, é algo que se faz necessário ser trabalhado como uma prioridade nessa agenda global, né, porque os números são alarmantes, a crescente, né, de pessoas que têm tentativas de suicídio, que cometem suicídio, é algo que nos preocupa por deveras. Então, o setembro, né, é o mês propício para trabalharmos sobre a questão dos suicídios. Eu quero trazer alguns índices de cara, antes de entrarmos no tema da nossa live, que preocupa bastante. Quando nós paramos para ver o número de suicídios que acontecem mundialmente, por exemplo, são 800 mil mortes por suicídio por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa morre, né, por suicídio. Estima-se que a cada pessoa que comete um suicídio existam pelo menos outras 20 que tiveram alguma tentativa frustrada de suicídio. A taxa no Brasil, ela tem crescido também de modo bem alarmante. A taxa de suicídio hoje na nossa nação, entre pessoas de 15 a 29 anos, cresceu 40% nos últimos 10 anos. Em São Paulo, entre 2001 e 2002, foram registrados 4,3 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, quando nós vamos entrando nessa temática do suicídio, nós começamos a ficar estarrecidos, altamente preocupados, como que perturbados, e nos perguntamos: o que está acontecendo com a nossa sociedade? O porquê pessoas têm pensado na possibilidade e têm atentado contra a sua própria existência? E por que dentro desse grupo de pessoas que cometem suicídio tem um grupo
privilegiado, que são pessoas jovens, que têm ainda potência, a vida cheia de possibilidades, e estão lá, né, pensando acerca da sua finitude, e não só isso, pensando em modos, né, de apressar, né, a sua finitude. Por que o suicídio é algo que tem crescido, e tem crescido assim sobremaneira? Viktor Frankl, eu disse que eu me utilizaria dele, e aqui quero trazê-lo. Viktor Frankl dizia que o grande mal da nossa época, o grande mal da nossa sociedade atual é o vazio existencial. Cada período histórico é como se tivesse os seus males. A cada momento da história nós conseguimos identificar algumas mazelas, né? Um predomínio de algo sintomático, um predomínio de algo altamente prejudicial, que é como que se marcasse aquele período histórico. Se nós pegarmos a história recente da psicologia, nós vamos ver que lá no início da psicologia, com o grande teórico Freud, né, quem aqui nunca ouviu falar de Sigmund Freud, Freud dizia que o grande mal da sociedade era a repressão. O grande mal da sociedade era uma necessidade de prazer que as pessoas tinham, que eram frustradas. Frustradas por conta dos tabus, frustrada, né, por conta de imposições outras. Então, o homem era um ser altamente frustrado porque desejava satisfazer a sua libido, desejava satisfazer o seu gozo e era reprimido, e essa repressão gerava todo um estado doentio, todo um estado neurótico, todo um estado de transtorno mental. Então, Viktor Frankl identificou que lá na época dele, né, o mal da época era a frustração do prazer. Freud dizia, o homem é um ser que busca o prazer. E quando esse prazer lhe é negado, quando ele não consegue atender às exigências desse prazer, ele se frustra e adoece, né? Enfim, foi o que Freud disse. Não estamos aqui para debater sobre isso. Embora tenha as minhas ressalvas e talvez você tenha as suas, não é isso que nós queremos fazer aqui. É simplesmente entender que os autores foram tentando compreender os males de sua época. Veio outros autores, como por exemplo Adler, e Adler dizia que o que o homem busca não é o prazer. O homem busca o poder. O que angustia o homem, o que castiga o homem, é esse sentimento de inferioridade. E ele quer vencer essa inferioridade de que forma? Conquistando poder, conquistando uma autonomia, né? Um poder que muitas vezes assim é um poder monetário, um poder de status, um poder de ascensão social, um poder de sentir-se, né, à frente de algo, empoderado para fazer algo que seja grande, algo que seja como um legado. Então, Adler dizia, o homem não busca o prazer, como fala Freud, ele busca o poder. Enfim, os autores vão debatendo sobre essa temática e eis que surge aquele que, ao meu ver, é o grande teórico da psicologia, né? O autor que soube entrar de forma mais assertiva dentro de uma leitura antropológica acerca daquilo que é a pessoa humana. Chega Viktor Frankl, esse psiquiatra austríaco, e faz uma constatação que nos parece escrachada, que nos parece óbvia, mas ele conseguiu teorizar isso, ele conseguiu fazer disso uma proposta psicoterapêutica, fazer disso uma proposta médica. Ele fala, olha, o homem não está pautado nem no prazer e nem no poder. O homem, antes de tudo, busca o sentido da sua existência. E ao frustrar-se nessa busca por sentido e cair num vácuo existencial, cair num vazio existencial, o que ele experimenta é essa atitude assim de tédio, de depressão, de apatia, de não saber o que fazer, de não conseguir se instalar na realidade do mundo, de não conseguir responder ao chamado que a vida lhe faz, de não conseguir sair de si mesmo para realizar grandes ideais e viver uma vida em primeira pessoa. O que o homem busca é o sentido. E o que o frustra no âmago, na sua essência, né, o que faz com que ele seja menos pessoa humana e chegue num nível subhumano, num nível animalesco, num nível primitivo, é o fato dele não conseguir encontrar esse sentido, não se colocar numa dinâmica própria de busca de sentido da vida. E o mais interessante disso tudo é o seguinte, Viktor Frankl, ele não falava só em cima de teorias, embora
sendo um grande filósofo, um grande psiquiatra, um grande conhecedor da pessoa humana, ele não dizia isso assim como quem discorre um texto, como quem monta um artigo, como quem quer escrever algo belo e agradável. Viktor Frankl dizia isso experimentando, na prática, aquilo que era a dor, aquilo que era o drama da pessoa humana. Só para contextualizar um pouco Viktor Frankl, né, colocar o texto dentro do seu contexto, Viktor Frankl, ele foi prisioneiro de campos de concentração. Newton, tivemos algum problema aqui no Facebook, parece que está caindo o Facebook e que precisa plugar, tá? Só um segundinho, já retorna aqui. Viktor Frankl foi um sobrevivente de campo de concentração. Ele durante anos passou pela experiência terrível, né, de viver no campo de concentração. Ele era um psiquiatra austríaco, desculpa o problema técnico aqui que nós tivemos, mas de linhagem judia, e sendo ele um judeu, ele então experimentou aquilo que de mais nefasto, aquilo que de mais trágico, aquilo que de mais terrível a história humana consegue ter uma memória recente, que é a experiência dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E Viktor Frankl, então, ao dizer sobre a pessoa humana, ele dizia frente a uma realidade que ele tocou, frente a uma vivência que ele assumiu, frente a uma situação na qual ele esteve instalado. Viktor Frankl, ao falar daquilo que o homem busca, que não era por essência, por excelência, por primeiro, o prazer, nem o poder, ele dizia isso constatando a realidade de pessoas em estado de vulnerabilidade, pessoas que estavam no seu limite existencial, no seu limite psicológico. Ele diz isso assim, constatando na prática, na dor. Olha, no fundo, no duro, o que a pessoa busca não é realizar um gozo, não é satisfazer uma libido, não é simplesmente poder realizar os seus prazeres pessoais, mesquinhos. E a pessoa também não busca, por essência, o poder. Porque mesmo diante de uma realidade trágica, como um campo de concentração, onde não há possibilidade de prazer, e onde também não há possibilidade de ascensão, de crescimento, de poder, a pessoa ainda continua a indagar-se sobre quem ela é, sobre os porquês da sua vida, sobre para onde ela caminha e de que modo ela deve fazer o que está sendo lhe pedido, o que lhe está sendo demandado. A pessoa, ela busca acima de tudo o sentido da sua existência. E aí então surge essa terceira grande escola, né? Nós chamamos da terceira escola vienense, né? Que é a escola de Viktor Frankl, que vem falar do ser humano como alguém que busca o sentido da vida. E o que incomodava muito Viktor Frankl é o seguinte: ele percebia que as pessoas cada vez mais tratavam o ser humano dentro das ciências, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da filosofia, como se fosse uma coisa a ser conceitada, uma coisa a ser simplesmente compreendida, como uma máquina. Ele fala do modelo da máquina e do modelo do rato, como se o homem fosse alguém simplesmente condicionado por questões ambientais, como um rato, que eu alimento, reforço os seus comportamentos, né? Faço ele fazer dentro da gaiola, dentro de um lugar ideal, aquilo que eu desejo, ou simplesmente uma máquina que eu vou conceitando, compreendendo as suas histórias, compreendendo aquilo que está no seu entorno, ajustando, né? Calibrando e fazendo com que ele possa, né, se tornar algo determinado. O que incomodava Viktor Frankl, desculpa que a gente tá aqui falando e tentando aceitar o Facebook, viu? Então, desculpa a distração aqui dos olhos, que a gente tá com duas telas tentando arrumar a segunda. Tá ligando agora de novo o Facebook. Pessoal que tá chegando aí do Facebook, fica por aí. Pessoal do Instagram, vamos lá. O que incomodava Viktor Frankl eram as tentativas filosóficas, antropológicas, ontológicas de reduzir o homem a uma mera coisa. Olha que interessante. Viktor Frankl, quando era muito pequeno, com seus 12, 13 anos, ele escuta um professor dizer em sala: olha, a pessoa humana, dizia o professor, não é nada mais que um processo de combustão e de oxidação. E Viktor Frankl fala que nesse momento, ainda muito pequeno e um tanto quanto ousado, levanta a mão, pede a palavra ao professor e diz ao professor: olha, mas se é assim, professor,
qual é o sentido da vida. Se nós não somos nada mais que um processo de combustão e de oxidação, qual é o sentido da vida? Olha que interessante essa colocação que ele traz num dos seus livros, A Vontade de Sentido. E aí ele já entra, ao exemplificar isso no tema do suicídio, que é um pouco daquilo que nós queremos trabalhar nessa live, ele diz assim: uma abordagem reducionista, uma abordagem que reduz a pessoa às suas dimensões mais baixas, dimensões biopsíquicas, não levando em consideração a sua dimensão espiritual mais elevada, capaz de responder à vida, capaz de assumir a sua liberdade, capaz de se doar a algo ou a alguém, capaz de amar, uma abordagem reducionista do homem sempre tenderá a reificá-lo, a torná-lo res, a torná-lo coisa, a torná-lo objeto, reificá-lo, isto é, tratá-lo como uma mera res, uma mera coisa. Contudo, para citar um autor, Thompson, seres humanos não são objetos de existência semelhante a cadeiras. Seres humanos não são objetos de existência semelhantes às cadeiras. Eles vivem. E se eles sentirem em algum momento que suas vidas estão reduzidas à mera existência de cadeiras ou mesas ou qualquer outra coisa, res, eles cometem suicídio. Essa é uma citação na íntegra de Thompson. Viktor Frankl fala, olha, a partir do momento que o homem começa a conceber a sua existência como coisa, a partir do momento que ele começa a se ver como um objeto, o suicídio torna-se não só uma possibilidade, mas torna-se até mesmo um atrativo. Torna-se quase que uma recompensa. Ou seja, se eu estou nesse mundo simplesmente porque eu sou um processo de combustão e oxidação, se eu estou nesse mundo para atender somente as minhas necessidades biopsíquicas, atender as minhas exigências de fome, de frio, de sexo, de prazer, de comida, se eu estou neste mundo e o que me move nesse mundo são os prazeres ou os poderes, se eu estou nesse mundo e estou como uma coisa, como um peso, como um fardo, por que não botar fim logo a isso tudo? Por que não acabar com este roteiro sem graça e nefasto que é a minha existência? Se as coisas não têm um porquê, se diante das dificuldades eu não consigo encontrar um sentido, se diante da dor, da culpa, da morte, eu não consigo encontrar uma resposta mais transcendente, eu não consigo encontrar um porquê que faça com que eu consiga suportar os comos da minha vida, se não há um porquê, e se eu sou um nada mais que, por que insistir? Por que ser tão implicante, insistindo em viver, acordar todos os dias, realizar os meus trabalhos, cumprimentar as pessoas, desejar bem aos outros, lutar para me tornar uma pessoa melhor, lutar para ter uma carreira, passar pelos intempéries que a vida me coloca, né? Por quê? Por quê? Se não há um porquê. E essa é a grande questão. E essa é a grande questão. Quando nós deixamos de acreditar que a vida tem um sentido último, que tudo que nós fazemos é passível de sentido, é passível de valor. A partir do momento que eu deixo de entender isso, as coisas se tornam nada. Eu caio num estado de vazio existencial. O que é o vazio existencial para Viktor Frankl? O que é o vazio existencial para Viktor Frankl? O vazio existencial se dá a partir do momento em que a pessoa, negando a sua dinâmica própria, quer ser para os outros, quer ser enquanto alguém autotranscendente, a pessoa negando a sua capacidade de sair de si mesma e de se entregar a algo e a alguém, volta-se a si mesma numa atitude ensimesmada e egoísta e começa a fazer desse movimento ad intra, desse movimento de entrada, desse movimento de retorno a si mesma, a sua única e a sua própria dinâmica. A partir do momento que eu entendo que o meu ser nesse mundo se dá
dentro dessa dinâmica, dentro desse movimento, de eu voltar-me a mim mesmo, compreender as minhas necessidades e as minhas exigências e atendê-las, porque é tão somente isso que eu posso fazer e nada mais que isso. Quando eu faço esse movimento, eu então caio num vazio existencial, porque eu frustro a minha capacidade humana, a minha dinâmica própria, aquilo para o qual eu fui feito, que é me entregar, que é encarar a vida como missão, que é assumir as responsabilidades que a vida me faz, que é escutar o chamado que a vida me faz. A vida me chama para algo, e esse movimento é sempre um movimento de saída. Viktor Frankl tinha isso muito claro. A partir do momento que nós deixamos de sair de nós mesmos e nos voltamos para os nossos egoísmos, nós adoecemos, nós nos frustramos, nós então entramos por esse caminho da, vou explicar, drogadição, da violência e do suicídio. Olha que interessante, certa vez estava Viktor Frankl indo fazer uma palestra nos Estados Unidos, numa universidade dos Estados Unidos. Ele com frequência era convidado para ministrar temas em diversas universidades. E ao chegar nos Estados Unidos, ele entra num táxi, e o taxista fica curioso, para saber de onde era aquele estrangeiro, qual a nacionalidade dele e o que ele estava vindo fazer em terras norte-americanas. E ele fala, olha, eu vim para fazer uma palestra na universidade tal, eu sou um psiquiatra. Ah, que interessante, disse o taxista. E sobre o que o senhor vai falar? E Viktor Frankl fala, olha, o tema que me deram é o seguinte: estará louca a nossa geração? Estará louca a nossa geração? E aí o taxista fala, uau, que tema interessantíssimo. E o que o senhor vai falar sobre isso? E aí Viktor Frankl devolve para ele, olha, eu não sei. O que você diria sobre isso? O que você acha? Olha, diz o taxista, é claro, está louca a nossa geração. Eles se drogam, eles se matam e matam-se a si mesmos. Viktor Frankl nessa hora exclama assim, com um brado de alegria e com êxtase, fala, mas é exatamente isso que eu iria falar. Eu ia falar sobre essa tríade trágica do nosso tempo. Porque o grande sintoma de que a nossa geração está louca, de que nós perdemos referência, de que nós não sabemos mais para onde nós andamos é o seguinte: a drogadição tem tornado-se uma constante, as pessoas se entorpecem com o uso abusivo de álcool, com drogas ilícitas, se entorpecem hoje com realidades virtuais, as pessoas buscam se entorpecer, buscam um estado de drogadição que as afastem delas mesmas, mas não só isso, o fenômeno da violência tem crescido sobremaneira, as pessoas cada vez mais se agridem-se umas às outras. Brigas entre casais, brigas entre pais e filhos, briga no trânsito, mortes levianas, sem motivo, por um simples ímpeto de agressividade, de violência que toma, de assalto, essa nossa geração que está assim louca. E o que é pior de tudo, não só se drogam e se agridem, também matam-se a si mesmas, cometem suicídio. Acreditando que ao tirar a sua vida, vão também levar junto o seu sofrimento e a sua dor, sofrimento e dor essa, que a pessoa não dá conta de gerenciar, não dá conta de elaborar, porque ninguém disse do que ela é feita, as capacidades e as potencialidades que ela tem, porque se é pequena e se sente vítima, e se sente esmagado, porque uma coisa não reage, uma coisa recebe o impacto, e diante do impacto se fragmenta, se estilhaça, justamente por não saber do que é feito e não ter ferramentas em mãos para se superar e transpor as dores e fazer da tragédia um triunfo, as pessoas tiram a sua vida. As pessoas se matam. E ele disse, ao taxista, é exatamente isso. Está louca a nossa geração. E disso surge um livro, um pequeno livro, que é o livro que foi traduzido dessa palestra que Viktor Frankl fez na Universidade Norte-Americana. O nome do livro, um livro muito pequeno, mas muito poderoso, é Sede de Sentido.
E ele trata exatamente dessa tríade trágica negativa da drogadição, da agressividade e do suicídio. Então, entrando aqui um pouco mais, aprofundando agora na questão do suicídio. O que tem acontecido? Assim, eu não vou, evidentemente, eu não pretendo esgotar esse fenômeno amplo que é a temática do suicídio. Não pretendo, mas eu pretendo entrar em algumas áreas que vão dando nortes, que vão dando capacidades de reflexão para nós acerca desse mal do nosso tempo, que é o suicídio. Primeiro, o que se passa? Tem uma frase de Durkheim, e aqui eu quero entrar nessa primeira reflexão acerca do suicídio, uma frase de Durkheim que diz o seguinte, vou até pegá-la aqui na íntegra. Durkheim diz assim, ó. Durkheim foi um dos primeiros teóricos, foi o primeiro teórico sobre o tema do suicídio. Antes de qualquer outro, ele fez um estudo, ele sistematizou ideias, ele compilou informações a respeito do suicídio. E qual que é a grande conclusão de Durkheim a respeito do suicídio? Tentando resumir aqui a ideia de Durkheim, esse primeiro grande teórico do suicídio, o que Durkheim diz? Olha, quando se erodem, quando se fragmenta, quando desfacela, quando nós perdemos referência de todas as estruturas primárias da sociedade, especialmente a família, o suicídio se torna corriqueiro, normal e agora até mesmo lúdico. O que nos diz Durkheim? Olha, depois de toda a leitura, compilar dados, conversar com pessoas, tentar entender o fenômeno do suicídio, o que Durkheim diz? Olha, quando as estruturas primárias da sociedade se esfarelam, se fragmentam, se perdem, quando, por exemplo, a família já não tem a sua importância, o seu valor e o seu papel na sociedade, o suicídio se torna corriqueiro, se torna banal, se torna até mesmo lúdico, se torna brincadeira, não é? Não teve a baleia azul, não teve aí aquela boneca Moma, vai se tornando brincadeira de WhatsApp, brincadeira de Facebook, brincadeira de YouTube, vai virando brincadeira virtual. Quando as estruturas primárias da sociedade se erodem, dizia Durkheim, o suicídio se torna banal, se torna corriqueiro. E olha que interessante, Viktor Frankl constatava isso, né? Ele dizia, diferente de outros tempos, o homem atual já não conta mais com as tradições que lhe dizem o que ele deve fazer. Diferente dos animais, nós não temos um instinto que nos diz o que nós temos que fazer. Não sabendo o que nós devemos, tradições, e o que nós temos, instinto, nós também já não sabemos o que queremos. Olha que interessante o que nos diz Viktor Frankl. Não sabendo o que nós devemos e o que nós temos que fazer, nós nos encontramos num momento histórico em que não sabemos também mais o que queremos fazer. E qual que é a questão das tradições? Olha, você pega a tradição, as tradições, né? Como Durkheim diz, as sociedades primárias, você pega família, você pega escola, você pega igreja, você pega grandes instituições que antes exerciam um lado. Aí voltou, deu um pause aí, voltou. Fiquem aí todos comigo, né? Vamos lá. Tá todo mundo, manda um joinha aí se vocês estiverem me vendo, se vocês estiverem me ouvindo, porque parece que travou. Estamos com quanto tempo de live? Porque o Instagram corta, né? Meia hora. Porque eu acho que em 1 hora a live corta, né? Então vamos lá, vamos adiantar. Olha lá, dá um joinha, abana a mão se vocês estiverem vendo e ouvindo, porque deu um pau aqui, travou a máquina. Eu só quero me certificar de que vocês estão aí do outro lado. Excelente, muito bem. Antes nós tínhamos, vou pegar só 3 traduções. Muito bem, obrigado. A Cacá tá dando oi. Antes nós tínhamos, por exemplo, 3 grandes instituições. 3 grandes sociedades primárias. O que são sociedades primárias, antes de mais nada? São lugares onde as pessoas valem por aquilo que são, não por aquilo que fazem. Elas não são um número, não são um CPF. Elas têm valor fundamental, têm um valor intrínseco, ontológico. Mas vamos pegar 3 sociedades, três sociedades primárias. Família, igreja e escola.
Pegamos, por exemplo, essas três, elas exerciam poder, elas tinham influência. Antes um pai falava e recebia o respeito, a honra e a atenção dos filhos. Antes a instituição igreja se posicionava e os fiéis acatavam, faziam um esforço para entender, para seguir aquela verdade que estava sendo transmitida. As escolas tinham autoridade na educação, na formação de caráter, no desenvolvimento de personalidade. Os professores eram vistos, né, como agentes de transformação da sociedade. Hoje os professores viraram moleques no meio dos jovens. Hoje os jovens já não têm respeito nenhum pela escola, pela instituição escolar, pelos professores, né? Já não há nada que dê limites, que estabeleça normas. Hoje nem prova mais pode fazer, nem nota mais pode se dar. Não pode mais corrigir ninguém em público, porque senão humilha. O professor precisa ficar cheio de dedo no modo como vai transmitir o conhecimento, porque vai que ofende alguém intelectualmente, né, menor. Né? Então precisa falar de um jeito que simplesmente facilite a compreensão de todos. Não é mais uma linguagem vertical, agora é horizontal. Professor é só um amigo, só um facilitador. Né? Pai e mãe já não exercem poder, influência, não querem formar virtudes e caráteres. Né? A igreja perdeu o seu papel, as pessoas já não escutam mais o que a igreja diz, deixa de dizer, né? O que as instituições igrejas têm a trazer enquanto valor fundamental para esse mundo. E aí é o que Durkheim fala, o primeiro grande teórico sobre o suicídio. Olha, quando a sociedade primária começa a sofrer fragmentações, quando as estruturas primárias da sociedade se erodem, o suicídio se torna corriqueiro, se torna banal. Esse é um dos motivos pelos quais o número de suicídios cresce, infelizmente, tragicamente, ano após ano. Esse é um dos motivos. Um outro motivo é o seguinte, e é claro que todos eles têm alguma correlação entre si, mas um outro motivo é o seguinte: nós não sabemos mais do que nós somos feitos. Eu dizia isso, né, quando citava lá Viktor Frankl na tríade trágica negativa. Nós não sabemos mais do que nós somos feitos. Nós não sabemos mais do que nós somos capazes. Nós estamos acreditando mesmo que a nossa vida é nada mais que satisfazer os nossos interesses e os nossos desejos. Quando eu não sei do que eu sou capaz, eu também não sei como superar as dificuldades que a vida me traz. Se eu não conseguir compreender que, para além de uma dimensão biopsíquica, dimensão somática, física, com seus quimismos, e dimensão psíquica, capacidade de inteligir, com a memória, com a afetividade, que para além disso tudo eu tenho uma dimensão espiritual, né? E espiritual aqui, entendam-me, não tem nada a ver com questões religiosas, é espiritual no termo filosófico, espiritual no termo psicológico, de nous. Né? Espiritual aqui enquanto uma abertura, enquanto algo que transcende as dimensões biofísicas. Né? Se eu não entendo, biopsíquicas, se eu não entendo do que eu sou feito, eu também não sei do que eu sou capaz. E aí qualquer coisa me derruba, qualquer dificuldade me coloca no chão, qualquer pequeno golpe que a vida me dá, parece que eu não vou ter condições reais de me erguer, de me sobrepor, de soerguer-me, de reagir, de lutar. Por exemplo, nós não vemos mais as dificuldades como oportunidades. Nós vemos as dificuldades como limites, como obstáculos intransponíveis. Porque eu não entendo que eu sou capaz de transpô-lo. E uma vez que eu transponho uma dificuldade, eu cresço e me torno ainda maior, ainda mais forte, ainda mais pujante que eu era antes da dificuldade. Nós não temos assim muito claro mais as nossas dimensões. Eu não quero entrar aqui porque daria muito estudo, daria muita reflexão, mas esse é um outro ponto. Nós não temos mais claro as nossas dimensões. Terceiro ponto, e que está totalmente correlacionado com os outros dois. Nós estamos nos colocando a todo momento como vítimas. Como vítimas. A sociedade me deve algo, as pessoas me devem algo. Eu tenho os meus direitos que precisam serem cumpridos pelos deveres dos outros. Os outros me devem atenção, me devem carinho, me devem satisfação, me devem respeito, devem falar bem de mim, deve
evitar expor as minhas fraquezas. As pessoas têm dever para comigo. O Estado deve dar um transporte público de qualidade, deve dar saúde de qualidade, deve dar um bom asfalto na frente da minha casa, deve. E nós vamos nos colocando num estado de vítimas. E vítima já não reage. Vítima já não tem condição de olhar para dentro de si mesmo e falar, tá, isso é o que eles têm feito comigo. E o que eu faço com aquilo que fazem de mim? É uma frase de Viktor Frankl, né? Ele diz o seguinte: eu não sou aquilo que fazem de mim. Em última instância, eu sou aquilo que eu faço com aquilo que fazem de mim. Ou seja, eu recebo, eu elaboro, eu compreendo e eu respondo. Eu recebo uma ofensa, eu recebo uma dificuldade, eu recebo um intempérie, eu recebo uma tragédia, eu recebo, mas eu não me torno aquilo que eu recebo. Porque eu sou capaz de, ao elaborar isso tudo, trazer para dentro do meu peito, eu consigo fazer algo muito maior com aquilo que me foi dado. Eu consigo, por exemplo, fazer do problema uma oportunidade, da crise uma oportunidade, da tragédia um triunfo, das dificuldades da vida como que um convite a me tornar mais forte, mais constante, mais atento, mais organizado. Só que quando eu sou só vítima, eu só recebo, eu vou como que calculando o tanto de golpes que eu recebo e o tanto de golpes que por algum motivo, algum privilégio da natureza, alguma predisposição que eu tenho, eu consigo dar. E quando a conta é eu recebo mais pancadas do que sou capaz, né, de dar pancadas respondendo às dificuldades, a existência se vai. Se a vida é isso. Então eu venho de uma família difícil, a minha condição financeira é complicada, né? No trabalho falam mal de mim, na escola eu não sou o melhor dos alunos, na universidade eu tenho dificuldade de compreender os conteúdos. Assim, se eu vou me colocando como vítima e a conta que eu faço é aquilo que eu recebo e o quanto eu posso ou não dar, chega uma hora que é o seguinte, talvez a conta não feche. Talvez a vítima se tornou tão pequena e a vida tornou-se tão pesada e você foi se tornando tão mesquinho, tão avarento, porque não foi conseguindo dar nada, que colocar fim a isso tudo é quase que uma exigência existencial. Esse é um outro motivo. Um outro motivo. Fora as tradições que se perderam, fora a nossa dificuldade de compreender quem realmente nós somos, tem essa questão assim, de nos tornarmos vítimas. Nós temos nos colocado como vítimas. E como podemos superar isso tudo? Como podemos superar isso tudo? Porque nós podemos. Há algumas formas. E aqui, já que, né, nós estamos rasgados falando desse grande teórico, que é Viktor Frankl, olha que interessante o que Viktor Frankl fala. Porque é o seguinte, Viktor Frankl, ele, antes de entrar nos campos de concentração, como prisioneiro, ele via os jovens se suicidando por leituras que faziam, por dificuldades de enfrentamento da vida que tinham. Tá tudo aqui? Acho que tá. Deu uma travada aqui no Face, mas foi. Ele via os jovens, os adolescentes se suicidando. Quando ele entra no campo de concentração, o que ele vê? Ele vê a morte estampada, escrachada na sua cara. Mas não só isso. Ele vê também a morte dos seus colegas, porque muitos resolvem tirar a sua própria vida. Tinha uma expressão nos campos de concentração que era a seguinte: jogar-se ao fio, pôr-se ao fio. O que eles queriam dizer com essa expressão de jogar-se ao fio? É alguém que, já não dando conta de suportar aquele drama, aquela dificuldade terrível no campo de concentração, abria a mão de si mesmo, caminhando até os fios de alta tensão que ficavam ao entorno do campo de concentração e botando as duas mãos no fio para botar fim à sua existência e assim se suicidarem. E Viktor Frankl chega no campo de concentração e presencia isso. Companheiros seus, conterrâneos seus, se lançando ao fio, se colocando ao fio. E Viktor Frankl fala que numa das primeiras noites, ele faz um trato consigo mesmo.
Eu vou ler o texto dele porque é muito rico essa escrita dele, esse relato dele. Numa das primeiras noites no campo de concentração, face à situação sem saída, ao perigo da morte a nos espreitar a cada dia, a cada hora e minuto, face à proximidade da morte dos outros, da maioria, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um minuto. Pouco antes de eu adormecer, naquela que era uma das primeiras noites de Viktor Frankl no campo de concentração, fiz para mim mesmo a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir ao fio. Então Viktor Frankl fala, nas primeiras noites, vendo que as pessoas se lançavam ao fio, eu fiz um pacto comigo mesmo. Mão sob mão, né, apertando-se, né, a si mesmo, assim como quem fecha acordo, como quem decide de modo claro e contundente, algo que é irrevogável. Ele diz, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir ao fio. Ou seja, independente do que aconteça, independente do que os meus olhos vejam, independente do que os meus ouvidos escutam, independente dos relatos que me chegarem, independente da possibilidade de extermínio, eu não vou desistir de mim mesmo. Há um trato que pode nos salvar. Um trato que nós precisamos fazer com nós mesmos. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, e foi duro para Viktor Frankl lá no campo de concentração fazer esse trato consigo mesmo, mas nós precisamos fazer um trato conosco. Nós não vamos desistir. É você falando consigo mesmo, né? Como num solilóquios. Não desista. Não desista, não desista Ana, não desista Michele, não desista Paola, não desista Eduardo, não desista Gui, não desista. Mão sob mão, mão apertando mão, independente do que acontecer. Não se lance ao fio. Não bote fim a tudo. Porque, além de ridículo, isso não te possibilita fazer mais nada. Uma das coisas que Viktor Frankl fala sobre o suicídio é o seguinte, olha, o problema do suicídio é o seguinte, ele deixa como que escrachado, ele deixa como que marcado de modo indelével na história daquela pessoa que ela não foi capaz de lidar com o sofrimento, que ela não foi capaz de lidar com a sua frustração, que diante da dor ela sucumbiu. E como ela tirou a sua vida, nada mais tem para ser feito. Ela vai ser lembrada dessa forma, como alguém que desertou, como alguém que se exonerou da própria missão existencial que a vida lhe impõe. Enquanto aqueles que desistem continuar, mesmo com as dificuldades, são aqueles que têm a capacidade, a oportunidade, a possibilidade de ainda crescer, de ainda assumir o protagonismo da sua vida, mesmo que as coisas estejam indo de mal a pior. Em algum momento, pode ser que algo grande comece a acontecer. Pode ser que atitudes nobres comecem a te levar para o seu estado de dever, para as suas obrigações, para encontrar o sentido da sua vida, para encontrar os pequenos sentidos das circunstâncias nas quais você está instalado. Não desistir é a única opção que nós temos se queremos fazer algo que o valha. Não desistir de nós mesmos é a única opção que nós temos se quisermos viver esta vida de pessoa humana dentro de um projeto existencial que caminha pelo trilho, pela rota da realização. É a única opção. Então, como ir superando isso? Primeiro, faça um trato consigo mesmo. Talvez algumas pessoas aqui, estamos com algumas no Facebook, estávamos com 10 lá no Face, aqui 25 no Instagram. Talvez algumas pessoas já pensaram em algum momento desistir. Aperte suas mãos, né? Assim, num gesto simbólico, e combine consigo mesmo. As dificuldades vão lhe fazer se tornar mais fortes. Da mesma forma que o ouro é provado no fogo, quando a sua vida for provado na dor, você fará da dor esse estado de purificação que lhe fará se tornar melhor, mais gente, mais humano, mais nobre, mais você mesmo.
às grandes batalhas, aos grandes soldados, e se a vida lhe oferece grandes batalhas, entenda, você está sendo chamado para grandes ideais. Você está sendo chamado para uma grande missão. Então, esse trato consigo mesmo é uma das ferramentas que Viktor Frankl nos dá, que nos ajuda sobremaneira. Uma outra que eu dizia na live da semana passada, mas que eu quero me utilizar dela novamente nessa de hoje, é o seguinte: entender os nossos porquês. Parafraseando de novo aqui, Friedrich Nietzsche, ele dizia: quando nós temos um porquê viver, suportamos quase qualquer como. Quando nós temos um porquê viver, suportamos quase qualquer como. Ou seja, quais são os porquês? O porquê você está onde está? É interessante fazer essa atividade, né? Lá, de repente minha filha, meu filho chora no meio da madrugada. E lá no meio daquele sono gostoso, daquela noite fria, né, você tem que sair da cama e ir atender, né, aquele pequeno que chora desesperado por dependência, por necessidade afetiva, por, sei lá, de repente uma fralda mijada, né, por um cobertor que caiu para fora da cama e o frio lhe incomoda, sei lá, por qualquer coisa, por um pesadelo que teve. Essa noite minha filha falou assim, falou pra mim e pra minha esposa, né? Essa noite eu tive pesadelo, mamãe. Ah, é? O que você teve de pesadelo? Ela falou, não, é dor de barriga. Não, mas como assim dor de barriga? Ela mamãe, porque você sabe, né? Pesadelo é dor de barriga, né? Então assim, sei lá, por uma dor de barriga que seja, você fala assim, mas o porquê eu me levanto? No meio de uma noite fria. No meio de um sono gostoso. Por que eu me levanto? Ah, eu me levanto porque sou o pai. E porque essa criatura precisa de mim. Eu me levanto porque é isso que os pais fazem. Os pais se levantam. É isso que os meus pais fizeram. Eles se levantaram. Porque eu decidi ter filhos. E ter filhos é isso. Porque eu, na minha liberdade, assumi uma responsabilidade de trazer alguém a esse mundo. E ao trazer alguém nesse mundo, eu preciso prover durante anos, talvez durante décadas, aquilo que essa pessoa precisa. No momento é fralda cagada, no outro capacidade de ir e vir, levar para um canto, buscar no outro, né, prover o sustento, prover o estudo, prover a comida, prover o vestuário. É isso que os pais fazem. Então por quê? Horas bolas, por que eu me levanto no meio de uma noite fria? Porque é isso que os pais fazem. Se é isso que os pais fazem, então é possível suportar os comos. Porque eu tenho um porquê. O porquê o seu trabalho está pesado? Porque você decidiu trabalhar. Talvez ficar em casa seria mais leve. E porque você escolheu esse trabalho? Porque você quis fazer essa entrevista de emprego e não outra. Porque não foi só o dinheiro que lhe colocou aí, foi também uma possibilidade de realização, de criação de valores que você quer encontrar nesse lugar. Então há um porquê. O porquê o relacionamento está difícil? Porque você escolheu se relacionar. E relacionamento é sempre custoso. Porque é valoroso. O que nós dizíamos na última live, né? O que muito custa, muito vale. Porque é assim que são os relacionamentos. Porque conhecer o outro, matar o seu egoísmo, matar o seu vitimismo, matar a sua mesquinhez e conseguir ser para o outro, é sempre um esforço. É sempre um esforço. Então é por isso. Porque você quis viver uma vida a dois. Suporte os combos. Suporte os combos. Tenha estrutura para suportar isso que nós chamamos de peso, né? Mas o Ítalo Marcilli fala um negócio muito interessante, eu acho genial. Ele fala, olha, as coisas na grande maioria das vezes não são peso. São apenas a estrutura mesmo da vida. Não é que é peso, é estrutura. É igual, tô reformando lá em casa, né? Tá vindo mais um filho, estamos fazendo mais um quarto e agora estamos na fase de chegou um caminhão de ferro hoje para viga, para coluna, né? Estão colocando ferro e concretando. Você olha aquilo e fala, mas cara, isso aqui é pesado para burro. Isso que parece peso é justamente o que vai dar a estrutura da vida. Não coloque esse peso e essa casa cai. E você não tem casa, e você não tem teto. E você não tem estabilidade. Aquilo que parece peso, na grande maioria das vezes, é só estrutura. Entender isso. Entender isso. Que tem os porquês. E ao encontrarmos esses porquês, os comos tornam-se mais leves.
É isso. Nós estamos aí com 52 minutos de live, talvez um pouquinho menos, e eu tenho medo que dando 1 hora o Instagram corte. Então eu só vou ver, parece que algumas pessoas mandaram perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta faça, se for rápido a resposta nós a colocamos aqui. E eu quero dar alguns avisos antes de nós terminarmos, viu? Porque hoje é um grande dia, né? Além da live, né, uma provocação sobre a questão do suicídio, vazio existencial e sentido da vida. Hoje, dia 5/9, depois de muito trabalho, a equipe ficou essa semana de forma exaustiva trabalhando para colocar o site no ar, para fazer com que o vídeo pudesse chegar até vocês. Hoje nós estamos lançando o curso em Rota, a 3ª edição do curso em Rota. No primeiro semestre fizemos duas edições, foi espetacular, 100% dos alunos avaliaram o curso como excelente. E nós estamos agora lançando uma 3ª edição, são poucas vagas, então assim que você vê o anúncio, se quiser fazer o curso, corre e manifeste o seu interesse, porque a semana que vem a gente vai dar algumas promoções especiais. Mas espera aí, eu já vou falar um pouco sobre isso. Vou pôr aqui os meus óculos de novo. Olha lá, o Matheus Piscinho. Ô Matheus, bom tê-lo aqui. Vitória, Eduardo. A Thaís perguntou, né, como perceber os sinais de intenção de suicídio nos próximos e como ajudá-los? É uma pergunta interessante, a resposta seria um pouco longa, mas é o seguinte: tédio, apatia, angústia. Essas 3 realidades começam a sinalizar, né, que a pessoa pode estar entrando num vazio existencial. Aqui eu estou tratando dessa depressão, vazio existencial, a nível espiritual. Eu não estou falando das depressões de questões químicas, de transtornos de personalidade. Mas sim, você começa a perceber que a pessoa tem alteração na alimentação, alteração no sono, né, que ela tem variação de humor, que ela começa a ter algumas frases bem pessimistas frente à vida, bem nihilistas, dizendo que nada faz sentido, que ela não sabe o que está fazendo nesse mundo, né? De repente você começa a perceber que tem algumas marcas de autoagressão, automutilação no corpo dela, de que na família dela tem históricos de depressão, de que ela não conta com tradições, ela não tem uma família sólida, ela não teve uma formação sólida, ela não participa de um grupo, de uma comunidade, né, sólida, como por exemplo igreja ou alguma outra instituição filantrópica, alguma ONG que dê a ela sensação de relação, de proximidade, de amizade. Percebendo que a pessoa começa a trazer sinais de pessimismo, alterações e variações de humor, e não tem estrutura, não tem base nessas instituições, e que as falas são de desânimo, sim, isso pode ser um grande sinal. Indique um terapeuta para essa pessoa, se aproxime, compreenda um pouco mais a dor dela, mas não queira você, de repente, sem ferramentas, você que nos escuta, sem ferramentas, dar um encaminhamento para um caso desse, porque são casos, né, que precisam de um profissional da área da saúde. Então, muito bem, Vanessa, André Serafim, sumiu da academia, hein, André? A Ana Paula. Muito bem, tem algumas pessoas aqui assinando. Teremos uma live sobre masculinidade novamente, vim por indicação. Lucas, você deve ter vindo pelo pessoal do Antifrágil, Seja muito bem-vindo. Vou fazer o seguinte, ó, marca o pessoal do Antifrágil aí. Lucas, marca nessa live, printa, marca eles, fala, galera do Antifrágil, faz uma live aí com o Kiko sobre masculinidade. Poderíamos fazer, nós dois, eu e eles, sobre masculinidade. Me propõe a fazer. E fique por aqui, Lucas. Seria tudo isso consequência do relativismo? Lívia, o relativismo pesa sobremaneira nisso tudo, né? O relativismo é um grande pano de fundo para a quebra das tradições, para esse sentimento que nós temos de vitimismo, para a dificuldade de encontrar os porquês. O relativismo questiona tudo, questiona a própria existência, né? Fala que tudo é uma grande construção social. E olha que interessante o que um autor russo dizia, me esqueci o nome dele, mas já lembro aqui, escreveu Crime e Castigo, Dostoiévski, né? Dostoiévski dizia, se tudo é uma grande construção social, toda desconstrução é moralmente aceita. E o relativismo é isso, né? O relativismo fala, não existe uma verdade, não existe algo que seja, não existe aquilo que é. Tudo é uma grande construção, tudo é uma grande invenção, tudo depende da cabeça de quem fala, né? Da cabeça do autor. Se tudo é uma construção, toda desconstrução é moralmente aceita. E aí toda desconstrução é inclusive a construção da nossa própria existência. Se nós somos nada mais que, né? Oxidação e combustão.
Então, é perfeito, relativismo tem tudo a ver com o que nós estávamos falando, Lívia. A Michele pergunta, né? Michele Leavelino pergunta: nós precisamos buscar dar essa referência às novas gerações? É o único caminho, Michele. Se nós quisermos mudar esse cenário de vazio existencial, de aumento de suicídio, ou nós começamos a ensinar às novas gerações do que eles são feitos, do que eles são capazes, instalá-los na realidade do mundo, mostrar para eles que existem porquês, que nós somos capazes de suportar os comos e que tradições são sustento da nossa sociedade, ou então, né, assim, o futuro é algo terrível. O Paulo Henrique está aqui, Mariana, muito bem. Mais uma pergunta. Aqui na minha cidade, um jovem de 30 anos, a Ribal Vessaline, desculpa se eu li errado o nome, diz o seguinte: aqui na minha cidade, um jovem de 30 anos que não estava aceitando o divórcio colocou fogo em umas coisas na casa onde estava a esposa e filha, e os 3 morreram por asfixia. A cidade toda está sentindo. Sinto também por vocês, né? Meus sentimentos, conte com as nossas orações para a sua cidade, para essa tragédia, mas é isso, você vê a ponto que chega o desespero, a pessoa já não consegue dar resposta a nada, a agressividade toma conta, a falta de sentido no topo. Essas bestialidades se tornam trivialidades, como diz Durkheim, né? O suicídio se torna corriqueiro. Muito bem, é isso aí. Tem mais algumas perguntas, mas eu acho que o tempo já foi, são 8h58, antes que o Instagram nos tire aí do ar, passando de 1 hora de live. Eu quero dar os últimos recados, é o seguinte. É isso aí. Quem quiser, mande as perguntas pelo direct, e aí lá também eu vou respondendo, ou quando eu abrir as caixinhas de pergunta lá nos stories, por favor, participem. Então hoje nós lançamos o curso Em Rota. Se você tiver interesse em participar, será na cidade de São Carlos, nos dias 5 e 6 de outubro. São 10 horas de curso presencial, onde nós trabalhamos toda a questão de autoconhecimento e de superação de desafios. No campo de autoconhecimento, os temperamentos, caráter e a formação da personalidade, e na superação de desafios, ferramentas interessantíssimas para que a gente consiga dar conta da nossa existência e nos tornar fortes diante das dificuldades. Se você tiver interesse, manifeste este interesse entrando no site www.enrota.com, e lá tem um campo para manifestar interesse, porque a semana que vem, logo na terça-feira, cursoenrota.com, www.cursoenrota, tudo junto, evidentemente, .com. Manifeste o seu interesse, porque a semana que vem nós iremos lançar 3 grandes campanhas para as primeiras pessoas que manifestarem interesse. Na terça-feira, na segunda-feira, nós vamos fazer o 2 em 1, ou seja, quem fechar a inscrição na segunda-feira, só na segunda-feira, fecha uma inscrição e ganha uma outra de brinde, de bandeja. Na terça-feira, 40% de desconto. Na quarta-feira, 20% de desconto. Na quinta-feira, 10% de desconto, e aí acabou o desconto. Também possivelmente já cabem as inscrições, as turmas não são tão grandes. Então manifeste o seu interesse no site cursoenrota.com, www.cursoenrota.com. Tiver dúvida, me chama aí no direct, eu passo também o link para vocês, tá bom? É isso aí, foi muito bom tê-los aqui. Me desculpa, ficou tudo muito confuso. Eu disse que a live seria na sexta, tive que trocar para quinta, porque amanhã eu vou ter um compromisso que tá inadiável, não tem como, teria que ser amanhã. Trouxe para quinta, não deu tempo de avisar a todos, mas aqui um público interessante, tivemos 20 e tantas pessoas aqui na sala do Instagram, mas algumas no Facebook. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, depois eu comento também com vocês aonde. E a semana que vem, uma outra live. Se você gostou dessa, recomende para as pessoas, printa a tela, marca, coloca no seu story. Vamos fazer isso aqui crescer, porque a minha ideia é começar a dar conteúdos de psicologia, conteúdos de filosofia interessantes para vocês que nos seguem. Nós estamos só começando. Um forte abraço, pessoal do Antifrágil, viu? Vamos falar aí sobre masculinidade, tem uma live para fazer com o Dr. Pacheco, o Dr. Saulo eu vi que entrou aí também na sala. Saulo, você não esquece que a gente tem uma live para fazer, apareceu aqui 25 segundos restantes, então vamos nos desligar.
Uma boa noite a todos e até mais. Onde fecha aqui? Fechando. Aí foi.